Eu não trabalho com adivinhação, como é que eu vou saber o futuro? Tudo que você precisa saber sobre os teus próximos dias já está escrito. É porque ou você não lê ou você não crê. Fala para quem está do seu lado, se você conhece a pessoa, fala assim, ou você não lê ou você não crê. Porque tudo que você precisa saber sobre o teu futuro já está escrito. O problema, vou te dizer a minha dificuldade. Eu leio a Bíblia, mas tem coisas que eu custo acreditar. Você sabe quando eu comecei a acreditar 100% na Bíblia? Quando tudo deu errado para mim. Quando eu fiquei sem opção. Infelizmente, a maioria das pessoas só acredita quando não tem mais outra opção. Se tivesse qualquer outra opçãozinha de esperança, não se apegava ao que está escrito. Mas Deus me levou a uma profundidade, Deus me levou a uma perda, Deus me levou a uma tragédia, que eu não tinha outra opção a não ser acreditar no que estava escrito. E quando eu acreditei, não porque eu era um homem cheio de fé, justamente o contrário, porque eu não tinha outra opção, eu era um medroso. Porque às vezes a gente acredita que quem está aqui em cima no altar chegou porque era cheio de fé. A gente desconsidera a misericórdia de Deus. Nem todo mundo teve fé para estar aqui. Às vezes foi só a misericórdia de Deus que me encontrou, foi só a graça que quis me levantar. Nem tudo é por nossos méritos. Tem coisa que Deus que vai lá no fundo da água e tira Pedro de lá e fala, levanta Pedro, eu vou te dar mais uma chance. Por mais que a tua fé tenha falhado, a minha graça não falha. Por mais que você seja infiel, eu vou permanecer fiel. Eu não quebro minha palavra porque você quebrou a sua. Tem gente que acha que Deus vai falhar contigo. Ah, eu errei tanto com Deus, é por isso que está dando tudo errado na minha vida. Você está confundindo Deus com o teu vizinho. Você está confundindo Deus com o teu amiguinho do colégio, ou da escola, ou do trabalho. Deus não erra com você porque você errou com Ele. Deus não trata você mal porque você tratou Ele mal. Deus não é injusto com você porque você tem sido injusto com Ele. Deus não te empobrece porque você esqueceu de dar o dízimo no mês passado. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus falou, Ele cumpre até o final, não importando o que você fez contra Ele. Se o homem é infiel, Deus vai permanecer fiel até o fim. Deus não muda, nem comigo e nem contigo. Nunca mais confunda Deus. Então porque confundi Deus por um tempo, eu não entendia que às vezes a única opção de um homem de entender o futuro é passando por uma tragédia. Tem gente que tem tudo na mão, mas não tem nada. Porque, apesar de ter tudo, não usa suas mãos para construir o futuro. Então Deus tem que trazer um tempo em que ele não consegue mais fazer nada. É uma quebra financeira, é uma morte familiar, é uma doença que acabou de descobrir, é um acidente. Algo acontece para que ele, enfim, comece a viver um propósito que já estava dentro dele, mas ele estava ocupado com outras coisas na vida. Você sabe qual é um dos maiores inimigos da tua fé? O afã da vida, as preocupações do amanhã. Ai meu Deus, tem que pagar aquela conta amanhã, tem que fazer tal coisa, segunda não liguei para fulano. E o afã vai virando uma preocupação excessiva, que vai virando uma ansiedade, que é o mal do século, e vai paralisando a sua fé por completo, ao ponto de Deus precisar te parar. E às vezes quando ele para uma pessoa, não é para se vingar, é por misericórdia. Porque Deus não é vingativo, Deus é misericordioso. E vem um versículo bíblico que, além de dar uma base muito poderosa para a palavra de hoje, é algo muito difícil de acreditar. Porque esse versículo está em Romanos, abre comigo. Romanos capítulo 8, versículo 28. Muito conhecido esse versículo. Vou ler na minha versão King James. E diz assim: nós sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu... Outras versões dizem, todas as coisas cooperam, ou contribuem na versão King James, para o bem daqueles que amam... Meu Deus, o que houve com vocês hoje? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus de verdade, levanta a mão. Então olha só, se você ama a Deus, você está num problema. Porque tudo que acontece na tua vida, segundo a Bíblia, inclusive as coisas ruins, inclusive as tragédias,
inclusive os abandonos, inclusive as traições, inclusive o salário atrasado, inclusive as pessoas que te abandonaram, inclusive o complexo de rejeição que está aí, inclusive as coisas que você esperava e não aconteceram, a frustração entrou. Todas as coisas cooperam para o bem, ou seja, tudo está acontecendo para que você encontre um lugar de bem. Mas quem são essas pessoas que todas as coisas cooperam? Aqueles que amam só para quem ama a Deus, e tem uma sequência que vai deixar mais perigoso ainda. Daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Não basta amar a Deus, você precisa ter certeza que foi chamado pelo propósito divino. Então qual é o propósito de Deus para a minha vida? Primeiro eu preciso descobrir se eu amo a Deus. E você só descobre se ama uma pessoa na dificuldade. Porque na bonança, mesmo que você não ame, tá tudo, não tem nem como diferenciar. Tá com dinheiro, tá em Paris, tá jantando, irmão, amo. Agora, quando acaba tudo, quando não tem outra opção, quando a pessoa que você dizia que amava agora está doente, aí você descobre se amava mesmo. É quando Deus silencia e não te responde mais, que você descobre se amava Ele mesmo. Porque não sei vocês, mas eu já passei por longos períodos de silêncio, que Deus não falava comigo. Eu orava e Ele não me respondia. E aí começa a vir aquela questão: será que Deus me ama? Será que Deus ainda me escuta? É porque a gente acha que esse versículo aqui não é verdade. Como eu falei, ou a gente não lê, ou a gente não crê. Mais alto. Ou a gente não lê, ou a gente não crê. É um dos dois. Porque se você lê a Bíblia, você tem que crer. Mas tem gente que lê e não crê, que era o meu caso. Porque se a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para quem ama a Deus, você não iria reclamar das tragédias da vida. E posso falar uma coisa para você? Lidar com tragédia é muito ruim. Eu conheci semana passada um rapaz que sofreu um acidente e ficou aleijado. E eu falei: e aí, como é que você está lidando com a vida? Ele falou assim: olha, agora eu estou lidando normal. No início fiquei assustado, porque foram 32 anos andando, e agora eu tenho 2, 3 filhos, agora eu tenho que fazer tudo numa cadeira de rodas. Eu falei assim: e como é que foi? Você teve depressão? Não. Eu acredito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando ele falou isso, eu não estou escutando de alguém que está com salário atrasado. Eu estou falando de alguém que está numa cadeira de rodas. Porque o salário atrasado tem jeito. Uma pessoa paraplégica não tem jeito. Pela ciência, pelo menos. E eu vou te dar uma outra coisa que talvez te escandalize. Mas nem todo mundo que está enfermo, Jesus vai curar. De todo mundo que morreu em Naim, só o filho daquela viúva foi ressuscitado. Os outros não. E Jesus estava ali. Em Jerusalém, Jesus ressuscitou Lázaro. Em Betânia. Os outros não. Mas quantos mortos tinha em Betânia? Ou seja, nem todo mundo vai receber um milagre que espera. Alguns vão ter que aprender a lidar com a tragédia. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu falei: e aí? O rapaz na cadeira de rodas falou para mim assim: aí eu comecei a potencializar tudo que eu podia fazer com as mãos, já que eu não posso usar as pernas. Então eu estou escrevendo, comecei a escrever um livro. Não preciso das pernas para escrever um livro. Comecei a trabalhar, montei uma empresa, é tipo um artesanato que eles fazem lá no norte, e eu comecei a ganhar 6 vezes mais do que eu ganhava na empresa que eu trabalhava quando eu sofri o acidente. É trágico estar numa cadeira de rodas, mas quando a Bíblia chega e fala todas as coisas, são todas as coisas. Só que tem gente que foca na tragédia, mas não foca na potência que sobra pós-tragédia. Porque foi isso que aconteceu com Jó. Foi isso que aconteceu com vários homens e mulheres na Bíblia. Eles focaram na potência que sobrou pós-tragédia. Porque depois de uma tragédia, você descobre que tinha uma força que não sabia que tinha antes. Você descobre que era mais forte do que achava que era. Você descobre que é mais resistente do que achava que era. A gente fala: gente, se eu passasse por isso eu morreria. Você passa por coisa pior e está de pé. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Então por que diante de uma tragédia a gente esmorece? Porque a gente não amava a Deus. A prova de amor sempre vem na dificuldade. Hoje, graças a Deus, eu e minha esposa podemos desfrutar de algumas coisas boas da vida. Podemos viajar, podemos jantar, podemos curtir algumas coisas. Mas há anos atrás, quando eu estava quebrado, ela estava do meu lado, me amando da mesma forma que ama hoje. Porque é na tragédia que o amor se revela. Quando está tudo bem, todo mundo ama. Quando o fulano fica doente, vai para o hospital, vê quantos vão visitar. Quando algo acontece que é fora do teu controle, que é desagradável a você, é ali que você mostra se ama ou se não ama. Quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, é porque para você provar que ama a Deus, você já vai ter que ter passado por alguma dificuldade e mostrado, ainda diante das dificuldades, eu estou de pé. Ainda diante das dificuldades, o meu Deus é o meu Deus. Ainda diante das dificuldades, como se a gente pegar a história de Noemi e Ruth, falar assim, mas você perdeu tudo, Ruth, recomeça a vida, você é nova. Assim, não. Eu vou provar meu amor até o final. Aonde você for, eu irei. Onde tu repousares, repousarei. O teu Deus será o meu Deus. Mas o que acontece? Diante daquela tragédia, ela potencializou o amor que tinha. E quando você sobrevive à tragédia e potencializa o que sobrou, acontece o teu milagre. Porque Ruth, conhecer Boaz e casar com um resgatador, um homem rico, um homem que poderia redimir a história de Ruth, é um milagre. As irmãs que estão solteiras sabem do que eu estou falando. Deixa eu te explicar uma coisa. Já estão se manifestando. A solteirice é um problema hoje na nossa geração. Sabe por quê? Porque se você está solteira com 30 anos, se você está solteira com 35 anos, se você está viúva com 40 e com 2 filhos, a dificuldade para você achar uma pessoa que queira resgatar a tua honra, cuidar de você, te dar a vida que você merece, é muito maior de quem tem 18 anos e está começando agora. Sim ou não? Então coloque-se agora no lugar de Ruth. Passou pela tragédia, perdeu o seu marido, mas pós-tragédia ela potencializa a única coisa que sobrou nela, que era o amor. Quando ela potencializa isso, Deus coloca ela numa terra onde ela conhece Boaz. Pós-tragédia vem milagre. Deus nunca fez milagre em tempo de bonança. Vamos entrar na palavra de hoje? Você não vai ver Jesus andando em lugares de bonança, porque Jesus andava sobre as águas em tempos de tempestade. Jesus curava quem estava enfermo. A própria Bíblia diz, ele não veio para quem era são, ele veio para os doentes. A sua tragédia não é fruto de um erro seu, é porque todas as coisas cooperam para o bem mesmo. Nós adoramos colocar Deus numa posição de juiz, de condenação. Eu estou sofrendo isso, porque eu fiz aquilo. Como se a graça e a misericórdia de Deus não existisse. Eu estou passando por isso, por causa disso ou daquilo. Como se Deus não fosse fiel para desconsiderar o teu passado e reescrever o teu futuro. Chega um tempo que a gente começa a desacreditar no Deus que a gente serve. Vem à igreja por religião, aí as coisas começam a ficar paralisadas. Vem à igreja porque estou me sentindo tão mal, hoje queria uma coisa boa, vai no psicólogo. Vai num show de humor. Porque às vezes o que você está precisando não é de Deus, você vai entrar aqui e vai sair pior ainda, porque aqui é lugar para quem ama a Deus, porque as coisas só cooperam a favor de quem ama a Deus, não é de quem vem à igreja, é de quem dá vida por Deus, de quem dá vida pelo Evangelho. Então a minha tragédia, a sua dificuldade, os seus problemas não vieram para te lembrar o quanto você errou, vieram para lembrar o quanto você ainda vai crescer, vieram para lembrar que ainda tem mais pela frente, você não morreu diante da tragédia. E aquele homem na cadeira de rodas chegou para mim e falou o seguinte,
Falei, qual é o melhor disso tudo? Ele, o melhor disso tudo é que eu não morri. Se eu não morri, é porque Deus ainda vai fazer alguma coisa na minha vida. Tem gente que numa cadeira de roda fala assim, olha que coisa boa, Deus me queria vivo nessa terra. Algum livro eu vou escrever, alguma coisa eu vou fazer que vai mudar a vida de pessoas. Lembre-se de uma coisa, Deus só permite os dias difíceis e as tragédias chegarem, porque o teu exemplo vai ser usado para mudar a vida de muita gente. Jó não entrou na Bíblia porque era um homem rico. Jó não entrou na Bíblia porque orava todas as madrugadas pelos seus filhos. Jó entrou na Bíblia porque superou a sua tragédia. Tragédias são parte da rotina do ser humano. Tem gente que fala assim, mas meu Deus, veio terremoto no Japão, destruiu todo mundo. Também um país cheio de pecado, cheio de ídolo. A gente acha que Deus é um monstro. Não, tsunami tem na Indonésia, tem no Japão, tem em vários outros lugares. É coisa da geografia, das placas tectônicas, não é Deus querendo matar ninguém, não. O irmão morreu, mas também, né? Você sabia que ele não estava bem na igreja, né? Mas se você pegar a lista dos mortos de São Paulo, morreu um monte de gente. Então todo mundo estava mal com a igreja? Ou seja, pessoal, tira da sua cabeça que as coisas acontecem para te frear, as coisas acontecem para o seu bem. Muda a chave na tua cabeça de quem é Deus. Deus é quem promove as bênçãos na tua vida. Se você perdeu alguma coisa é porque Deus vai te alinhar para ganhar muito mais agora. Se algo foi embora é porque Deus vai assentar o teu coração para você estar preparado, maduro para ter mais agora. Se Deus deixou alguma coisa embora, se a tua empresa teve que parar, se teus sonhos tiveram que ser impedidos, se algo aconteceu, se a tragédia te alcançou, é dia de celebrar, porque onde vem dia mau, tem milagre no outro dia. Onde vem tempestade, tem Jesus andando sobre as águas. Onde tem homem da mão ressequida, tem palavra profética para fazer ele abrir a mão. Você tem que entender que Deus se manifesta em dias maus. Os dias maus não são consequência do teu erro, porque teu erro já foi pago na cruz. Os dias maus são feitos para cooperarem para o seu bem, porque ser humano só aprende apanhando. Meus filhos são crianças. Se eu não corrigir meus filhos, eles vão ser um problema para os teus filhos. Porque ser humano aprende apanhando. Eu não estou falando nem apanhar fisicamente, mas chegar, corrigir, chamar atenção, botar de castigo, tomar um... A gente tem que fazer coisa, tem que tomar o videogame, né, José? 2 semanas de castigo, pode ser? Não. Alguma coisa precisa ser feita para ele entender onde é a linha, onde é o limite do comportamento, da obediência. E a Bíblia diz, assim como um pai cuida dos seus filhos, eu cuido dos meus. Deus fala que é pai, quando ele se coloca no lugar do pai, é porque ele vai tratar a gente como um pai trata seus filhos, colocando limites. Tem coisa que aconteceu, não era porque Deus não gosta de você, Ele só está te colocando um limite. Porque lá na frente você vai crescer mais. Porque lá na frente tem mais. Porque está vindo prosperidade. Porque está vindo crescimento. E você precisa estar maduro para receber isso aí. Imagina se meu filho com 5 anos de idade me pede um carro. Qualquer pai gostaria de dar um carro para o seu filho. Só que tem um problema. Ele não está maduro. Ele não está na idade, ele não está no tempo de dirigir. Ou seja, eu não dou um carro para ele porque eu sou mau. Eu não dou um carro para ele porque eu sou sábio. Eu sei a hora de fazer as coisas para ele. Nem tudo que Deus te negou é porque você fez algo errado. Tem coisas que Ele te negou porque todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus. Sempre existe uma conspiração de bem ao teu favor. Sempre existe uma conspiração divina ao seu favor. Então, como eu posso construir meu futuro se eu estou hoje instalado num ambiente trágico? Como eu posso olhar para os meus sonhos? Como eu posso tentar enxergar o amanhã se nem emprego eu tenho? Se meu marido saiu de casa? Se meu filho está na droga? Se o irmão recebeu um diagnóstico? Porque tem pessoas que precisam aprender
com as tragédias. O milagre é o escape da tragédia. Nem todo mundo está preparado para receber milagre, não porque não merece, porque ninguém aqui merece milagre. Milagre é pela graça, ninguém merece. Ah, o irmão recebeu porque ele orou mais. Mentira, recebeu porque Deus sabia que ele podia sair daquela situação instantaneamente. Você tem que continuar. Ah, o irmão orou mais e recebeu, então é por competição de oração? Então vamos competir, ué. Quem orar 12 horas recebe mais. Então a cruz não valeu para salvar a gente. Então a cruz não valeu para garantir a eternidade para a gente. É na competição. Aí se eu orar no milho e ainda dando voltinha para arranhar mesmo, para sangrar. É isso que a gente acha. A gente desconsidera o Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, um Deus que olha para você e fala: meu filho, fica tranquilo, todas as coisas cooperam para o bem de quem me ama. Quando Pedro estava desesperado, olha só, mas e João? O que vai acontecer? E Jesus ressuscitou. A única coisa que Jesus queria ter certeza de Pedro era o seguinte: Pedro, tu me... Aí fez a segunda pergunta: Pedro, tu me... A terceira: Pedro, tu me... Porque todas as coisas, Pedro, vão cooperar para o bem de quem me ama. Se você me ama, é tudo o que eu preciso para começar a conspirar ao teu favor. Se você ama a Deus, você tem todas as ferramentas que precisam para Ele começar a atuar em teu favor, para Ele começar um projeto de crescimento para a tua casa, para a tua família, para o teu lar, restituição, restauração. Prepara para viver dias que você nunca imaginou. O teu futuro começa a ser construído quando você supera as tragédias da vida e ainda ama a Deus. Porque tem pessoas que diante das tragédias... vou ter que falar. Tem gente que nem passou por tragédia. Só o irmão não cumprimentou, ele sai da igreja. Vou sair da igreja, o irmão não me cumprimentou. Imagina quando esse desprovido de graça, que na linguagem popular, o desgraçado, passar por uma tragédia. O que vai acontecer na vida dele? Se alguém não cumprimenta, ele sai da igreja. Quando vier o dia mau. E quando vier o dia mau? Homens de Deus, homens que deram a vida pelo Evangelho, morreram como qualquer ser humano. Tiveram suas dificuldades, seus problemas. Mas a vida deles foi inspiração para uma geração, foi inspiração para outras pessoas, salvou famílias, porque todas as coisas, inclusive o que aconteceu contra eles, coopera para o bem de quem ama a Deus. Deus colocou a maioria dos heróis da fé aqui na história, depois de superarem um problema. Foi porque Daniel saiu da cova dos leões, que ele entrou aqui. Foi porque José saiu da prisão, que ele entrou aqui. Foi porque Noé sobreviveu um dilúvio. É quase um naufrágio. Que ele entrou aqui. Ninguém entrou aqui porque era bonitinho. Santarrão. Esse aqui entrou porque orava 23 horas por dia e dormia uma. Vamos fazer um capítulo para ele. Aqui entrou homens que superaram tragédias. Mulheres que passaram por dias difíceis, gente que foi abandonada, vendida pelos seus próprios irmãos, pessoas que foram esquecidas pela sociedade, abandonadas em prisão, gente que teve que construir barco em época que não chovia, teve que acreditar naquilo que não existia, mas é a tragédia que te prepara para as coisas de bem que estão vindo, porque todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus. Está tudo dando errado. Se você ama a Deus, não está dando errado, é uma preparação para a semana que vem, porque semana que vem vai vir um milagre e você precisa estar preparado para receber. No meio da minha tragédia, eu conheci um Deus diferente. Eu conheci um Deus que tirou o afã da vida, tirou essa preocupação do amanhã. E nunca mais na minha vida eu fiquei preocupado com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu. Olha, amanhã tem que pagar tal coisa. Isso não existe. Olha, amanhã será que vai dar certo? Não existe para quem ama a Deus. Porque a Bíblia diz: se Deus veste os lírios do campo, se Deus alimenta as aves do céu, não vai te vestir
não vai alimentar você que é filho? Ou a gente não lê, ou a gente não crê. Está escrito. Todo o teu futuro está escrito. Ou você não lê, ou você não crê. Como por anos eu vim à igreja, mas não cria. Você sabe por que eu, quando era adolescente, não chamava nenhum amigo da escola para ir à igreja, não evangelizava? Porque eu vinha por religião, mas não acreditava que aqui estava a verdade. Porque se eu acreditasse, eu chamava todo mundo. Quando você tem vergonha de chamar alguém para vir na igreja, é porque você não acredita no que realmente acontece aqui. Você vem só por uma comodidade, você quer se sentir bem, você quer sair de um problema, mas que ninguém me veja aqui. Mas quando eu comecei a experimentar um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que não importa o meu passado, Ele já rasgou a minha conta. A minha dívida já está paga. O que eu fiz ou deixou de fazer está lá atrás, apagado no mar do esquecimento. Um Deus que, caso eu passe por algum problema hoje, está só preparando algo de bom para mim no futuro, porque o ser humano só aprende assim. Você larga o ser humano num dia de bonança, ele faz besteira. Quem quebra financeiramente? Quem tinha dinheiro. Já viu o pobre quebrar? O pobre não quebra. O pobre está fazendo churrasquinho todo final de semana, tranquilo, assistindo o jogo, feliz da vida. Como é que tá? Tá bom demais, rapaz. Corinthians ganhou, tá com maravilha. Pobre se manifestando. Esse eu não vou nem falar de onde é. Olha só, está sempre feliz, olha que alegria que vocês estão. Por isso que a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide-se para não, ou você não lê, ou você não crê, é um dos dois. Porque se você tiver fé no que está escrito aqui, teu futuro já está construído. A ponte que vai te levar para um futuro de paz e prosperidade já está feita. E não importa o que vai me acontecer ou te acontecer, todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Paulo tinha algo que até hoje os teólogos não conseguem descobrir se era uma doença, se era uma tentação, o que era, mas ele chamava de espinho na carne. Alguém aqui já teve um pedaço de madeira, agulha ou um espinho bem grande enfiado na carne? Alguém já passou por isso? Dói muito ou dói pouco? Imagina a vida toda isso. Porque Paulo tinha esse incômodo. O espinho te lembra sempre que ele está ali, né? Ai, sentou, ai meu Deus, ai, 24 horas lembrando que você tem algo que te machuca. Ele chega para Jesus e fala, Jesus nunca apareceu pessoalmente para Paulo, eles nunca se viram pessoalmente. Quando Jesus morre, Paulo ainda não tinha chegado em Jerusalém, eles não tiveram contato pessoal, mas Jesus aparece para ele em sonhos, Jesus aparece para ele quando ele está na prisão, em Jerusalém. Jesus tem contato com Paulo espiritualmente falando. Em um desses contatos, Paulo fala assim, Jesus, tira de mim essa dor, essa tentação, essa enfermidade, a gente não sabe o que é, tira isso de mim. Jesus olha para ele e fala assim, Paulo, a minha graça te basta. Mas está doendo todo dia. É porque você não entendeu que a minha graça já é suficiente. Não, mas é que eu fico lembrando isso todo dia. Se eu tirar disso aí, você vai esquecer quem é você. E vai se ensoberbecer das revelações que eu tenho te dado. Porque o ser humano, se ficar na bonança, rasga tudo, joga tudo para o alto, faz besteira. Deus tem que botar algo para te lembrar que você é humano. Deus bota algo para lembrar que você tem limite, que você é uma criança diante dele. Não é porque ele é mau, é porque todas as coisas cooperam para o teu bem. Vou fazer uma pergunta para vocês. Comer doce é bom ou é ruim? Pudim de leite é de Deus ou do diabo? Vamos discutir esse assunto. Petit gâteau de doce de leite com sorvete de creme. É de God ou de devil? Ah, vocês querem continuar? Açaí com leitinho e paçoca e leite... É de Deus ou é do vermelhinho? Hã? Doce é muito bom.
Mas só que, por exemplo, eu tenho 3 filhos. Quem que tem filho? Gente, todo mundo tem. Vocês estão fazendo filho. Jesus, vamos aumentar, pastor, a gente tem que aumentar a escola. Né? O pessoal está fazendo. Quem tem mais de 2? Gente, quem tem mais de 3? Tem que ter 3 para cima, 3 para cima. Gente, glória, hein? É muito bom. Fazer uma maravilha, né? Agora tem 3. Eu falei, Jesus, onde estava a minha rédea? Minha cabeça. A gente esquece, Jesus. Eu tenho 3 também. E sabe o que é impressionante? Deixa eu aqui na minha depressão, tranquilo. Jesus vai me... Tudo coopera para o bem. Às vezes eu olho para o Joaquim na cozinha e falo, Jesus, esqueci quem tem esse. Eu acordo, cumprimento a Júlia, Joaquim, chego na cozinha, o Joaquim está lá. Joaquim, tem o Joaquim, meu Deus. Ele chegou agora, de repente. Espero que não venha outro. Porque aí, meu irmão, irmão, vou ter que escrever 3 livros por mês. E os irmãos vão comprar, amém? Escute isso. Todas as coisas cooperam para o bem. E a gente, por não duvidar, ou seja, por não acreditar no que a palavra diz, a gente acha que algumas coisas acontecem na nossa vida para nos frear, e não é para nos proteger. Doce é muito bom, mas meus filhos que têm 10 meses, 5 anos e 9 anos, querem doce todo dia. Se eu perguntar para eles assim, filho, você quer doce ou quer almoço? Doce. Na janta eu falo assim, filho, você quer sorvete ou você quer arroz, feijão, brócolis e bife? Sorvete. No outro dia, filho, você quer... Se todo dia a opção for doce, eles vão comer o que é bom todo dia. Só tem um problema, eles vão morrer antes dos 10 anos de idade. Porque nem tudo que é bom Deus vai dar pra gente. Porque todas as coisas, inclusive te negar alguma coisa, coopera para o bem de quem ama a Deus. Mas pastor, eu estou sofrendo muito. Todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus. Eu prefiro acreditar que a palavra é imutável, que ela não muda, isso aqui é verdade. E que todas as coisas que acontecem cooperam para o bem de quem ama a Deus. Sabe uma coisa que eu posso lembrar agora? Quando eu sonhava em escrever livros, uma grande editora mandou me chamar. E eu lembro que foi uma festa muito grande lá em casa. Era uma editora realmente muito grande no Brasil. Eu não tinha publicado ainda oficialmente livros, eu já tinha feito um, mas assim por minha conta própria, com o Roberto me ajudou a fazer e tal. Eu não era de uma editora. Eu nunca tinha assinado um contrato com uma editora. E logo uma das maiores do Brasil mandou me chamar, secular, algo muito grande. Eu fiquei, meu Deus, que coisa! Eu me deslumbrei, eu fiquei uma semana comemorando, a reunião era na segunda, eu fiquei sem dormir uns 5 dias, e não acreditei naquilo, e eu liguei para todo mundo. Aí a gente comete todos os erros que a Bíblia nos orienta. Você sai contando o teu sonho, contando coisa que ainda não aconteceu para todo mundo, bota no Facebook, prepare-se que segunda eu vou anunciar minha bênção. É assim ou não é? E aí a gente vai quebrando todos os princípios. Chegou na segunda-feira, fui na reunião. Conversaram comigo, falaram, a gente tem muito interesse, eu falei, também tenho. E você está tão desesperado, você está tão deslumbrado que você aceita qualquer proposta. Qualquer proposta. Você nunca... Quando você está vivendo um tempo de bonança, você nunca para calcular, quando você está diante de uma grande oportunidade, você nunca para calcular, pode ser melhor se eu esperar. Não. Você quer agora, porque você é bebezinho. Bebê que faz isso. Você quer a boneca agora ou quer ir para Disney no final do ano? Eu quero a boneca agora. A gente faz assim com Deus. Então eu estava assim, igual um bebezinho, perdido. Ai, quero assinar esse contrato logo. E ela falou, botou todas as condições, não eram boas condições, nada era bom, mas eu estava feliz, eu estava empolgado. Assinei o contrato. Fui para casa. Feliz. Aí assinou, comecei a falar para todo mundo. Fala. Comete o pecado de falar antes do tempo. A Bíblia diz, aquele que se cala é sábio. Então você quebra porque você não acredita ou não lê. E sai falando, fala. Na terça-feira eles me ligaram. Olha, a gente encontrou um erro aqui no contrato. A gente vai ter que refazer. Pedi para o nosso advogado refazer aqui. E depois a gente te liga. Nunca mais me ligaram. Passou 2 dias, 3 dias, eu liguei para ele e falei, oi, eu sou aquele que assinou o contrato, então.
a gente não vai mais fazer, não, eu posso descartar. Eu tinha deixado um manuscrito com ele, se a gente está jogando, eu lembro das palavras, a gente está jogando esse manuscrito no lixo, não serve para a gente, e teve um erro no contrato, a gente vai aproveitar e vai desfazer o trato com você. E querido, quando você recebe uma notícia dessa, se você não tem estrutura emocional e não acredita em Deus, você entra até em depressão. Porque todo o teu sonho, tudo que você esperava, financeiramente, profissionalmente, teu sonho de futuro, tudo estava ali. Tudo para mim estava ali. Eu fiquei sem chão, minha esposa entrou e falou, o que houve? Eu falei, você não vai acreditar, deu tudo errado, deu tudo para trás. Eu falei, agora vai ligando para todo mundo explicando que não deu certo. Que Deus colocou mulher sábia na nossa vida para isso, para nos humilhar no tempo de humilhação. Você já está humilhado, a mulher veio dar aquela sapatada final para te afundar. É uma maravilha. E aí, eu tive que começar a trabalhar isso. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Naquele dia, Deus falou comigo. Falou assim, viu? Como você não acredita? Eu falei, não acredito que todas as coisas cooperam para o bem de quem me ama? Senhor, mas tu sabe que é meu sonho. Fazer pipipi. Todas as coisas, Deus me deu essa palavra, todas as coisas cooperam. Você não viu nem o que vai acontecer na tua próxima semana, quanto mais o que vai acontecer daqui a 2 anos. 2 anos se passaram, eu publiquei alguns livros por uma editora evangélica. Pela misericórdia de Deus, os livros viraram best-seller. A maior editora do mundo me viu, porque comecei a sair na revista Veja. Me chamou para conversar. Me fez uma proposta que poucos autores no mundo já assinaram. Fez um contrato que pouca gente tem. E assinei com a maior editora do mundo. Quando a gente acabou de assinar, eu perguntei para ele assim, por que eu, se tem tanta gente boa? Ele falou assim, olha, porque você vem de uma editora pequena. Qualquer um que assinou com a editora tal, e falou o nome daquela que eu tinha assinado, nunca faça por essa. Porque são nossos concorrentes ferozes. Agora, como você veio de uma editora evangélica e vende bem, a gente quer você aqui na maior do mundo. Deus fecha portas para você lá atrás, faz você chorar lá atrás, porque... Eu ia falar aquele versículo que está em Eclesiastes, quem ri por último, mas deleta. Eu já falo, porque Deus, meu Deus, eu ia soltar essa, Deus me segurou. Porque na verdade, todo choro lá de trás, todo impedimento lá de trás, a tragédia lá de trás, foi para aqui na frente. Às vezes vai passar 1 ano, 6 meses, 2 anos, você não sabe quando. Deus vai entregar o que realmente era teu. Se Deus não te chamou para ser médio, Ele não vai deixar você se lambuzar nas coisas médias. Ele vai te preservar agora para te dar o grande depois. Sabe por quê? O bom é inimigo do melhor. Se às vezes você já comeu do bom, o melhor não te quer mais. Então nunca reclame, nunca murmure do que você está passando, da tragédia que você está enfrentando. Por mais doloroso que seja, você precisa acreditar que a Bíblia é verdade. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus. Quantos aqui amam a Deus? Quantos aqui amam o Senhor de todo o coração? Não importa se o teu problema é na família, não importa se o teu problema é financeiro, não importa se o teu problema é no relacionamento, não importa se você não vê esperança para o futuro, não importa se você está em depressão, não importa se você está com medo, com pânico, não importa se você está com insônia, já não dorme mais, não importa se você está tão cheio de preocupação que você não acredita nem mais nada, não importa como você chegou aqui, se você pelo menos ama a Deus, se ainda restou um fogo dentro de você de amor pelo Senhor, você vai sair daqui com a certeza que tudo isso está cooperando para o seu bem e Deus vai manifestar um milagre pós-tragédia. O milagre não pode acontecer antes da tragédia. É livramento, não é milagre. O que você está esperando só vai acontecer quando você aprender a lidar com o que está passando. Se é um milagre que você está esperando e ainda não aconteceu, não é porque Deus não é poderoso para fazer. É porque Deus está esperando você aprender alguma coisa com o que você está passando.
Eu encerro com uma das mensagens mais fortes da Bíblia, na minha opinião. Jesus está andando pelas regiões de Tiro e Sidom, norte de Israel, fora das fronteiras israelenses. E uma mulher começa a gritar atrás dele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Minha filha está terrivelmente endemoniada. Naquela época, quando alguém chamava Jesus de filho de Davi, não estava reconhecendo ele como apenas um profeta, estava reconhecendo ele como Messias, porque segundo a tradição judaica e a própria Bíblia, o filho de Davi seria o Messias, ou seja, alguém da linhagem de Davi seria o Messias. E muitas daquelas pessoas que iam procurar Jesus nos milagres, aquelas 5.000 pessoas que estavam na multiplicação dos pães e peixes, nem todo mundo acreditava que ele era o Messias. A gente não ia nem saber de Salvador, só queria comer. Tem gente que procura Jesus não porque ele é o Salvador da humanidade, é porque ele pode resolver o problema com o teu marido. Tem gente que só faz parte da multidão, que só junta não porque ama Jesus, mas porque ele está dando uma solução. Se fosse qualquer outra, o padre, o orixá, o rabino, se fosse qualquer outra coisa, é porque o que você quer é a solução, você não quer o Salvador, você quer a salvação, você quer a resolução do problema, e não aquele que pode resolver o problema. Muitas dessas pessoas estavam ali em Israel também, vivendo isso, passando por isso. Mas aquela mulher que não era de Israel, era diferente. Ela viu Jesus passando e falou: Jesus, filho de Davi, reconheceu ele como Messias. Jesus ali já era para ter parado, porque ele sabia que poucas pessoas acreditavam que ele era o Messias. Os próprios discípulos ainda não sabiam quem ele era. E aquela mulher reconhece: Jesus, tu és o filho de Davi, ou seja, você é o Messias. Tem misericórdia, a minha filha está endemoniada. Jesus continua andando como se nada tivesse acontecendo. Aquela mulher continua insistindo, porque ela precisava aprender a lidar com o silêncio de Jesus. Tem gente que não sabe lidar com o silêncio de Deus. Deus fica sem falar contigo, você ora e não recebe a oração, não recebe a resposta, sai da igreja. Ah, então também eu vou para o mundo. Ah, então também eu vou fazer tal coisa. Como se Jesus fosse mudar contigo porque você mudou com ele. Como se Jesus fosse se vingar porque você está fazendo birrinha. Jesus sempre vai permanecer fiel, ele sempre vai olhar para você e falar: não, filho, estou aqui. Ele sempre vai estender a mão quando você se afogar nas águas e falar: não, a tua fé foi pouca, mas eu te levanto de novo. Não confunda Deus com nenhum amigo ou vizinho teu. Deus é imutável. Ele não muda, o que ele prometeu, ele cumpre, ponto final. E Jesus continuou andando e aquela mulher continuou gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada. E ela começou a gritar tanto que os discípulos chegaram para ele e falaram assim: Jesus, despede logo essa mulher, porque ela está gritando e é no nosso ouvido, porque você está indo aí na frente, a gente está aqui atrás. E Jesus falou a primeira vez, ele falou assim: eu não vim senão para os perdidos da casa de Israel. Sabe o que Jesus está falando? Eu vim com uma missão. A minha missão é salvar, curar, redimir aqueles que são filhos de Israel. A gente está fora das fronteiras, essa mulher cananeia, eu não tenho nada a ver com ela. Jesus vira, continua andando. A mulher continua gritando. Porque tem gente que diante de uma tragédia, a filha está morrendo, diante de uma situação triste, não para de clamar. Tem gente que não para de clamar. Tem gente que desiste, tem gente que murmura, tem gente que reclama de Deus, tem gente que blasfema, mas tem gente que não para de clamar. Ela continuou: Jesus, não adianta, eu vou atrás. Porque às vezes quando é pra gente até desiste, mas quando é para um filho... Fila de hospital, você está com dor, ficou 3 horas, 4 horas, 5 horas, não deu, vamos tomar um remédio, depois resolvo isso. Quando é um filho, pode ser só a dor de dente, você vai ficar até 5 horas da manhã, você vai resolver e acabou, porque é diferente. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aquela mulher não ia desistir, ela falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus falou: não posso atender, porque minha agenda é só para os filhos de Israel. Ela: não, mas tem misericórdia, minha filha está endemoniada. Até que ela insistiu tanto que Jesus olha e já vai um pouquinho mais grosseiro e fala o seguinte: olha, você acha mesmo que eu vou tirar pão da mesa dos filhos, que são os judeus, e vou jogar para os cachorrinhos? Chamou ela de cachorrinha. Tem gente aqui que se escutar não de Deus já fica revoltado. Imagina se Deus falar assim: cachorro. Aí você
depois vai para macumba. Vamos para macumba! Quando Jesus falou, você acha mesmo que eu vou tirar pão da mesa dos filhos para jogar para os cachorrinhos? Aquela mulher entendeu que antes do milagre ela precisa aprender a humilhação, a humildade, o quebrantamento. Porque Deus pode tudo, menos resistir um coração quebrantado e contrito. Então ela fala assim, Senhor, mas até os cachorrinhos precisam comer das migalhas que caem da mesa dos filhos. Aí Jesus não aguentou. Jesus olha para ela e fala assim, nunca vi uma fé igual a sua. Sabe quem está falando? Jesus, o Filho de Deus, está falando para uma mulher estrangeira, que nem de Israel era, que nunca tinha visto uma fé igual a dela. Nunca vi. Olha, estou aqui na Terra há uns 30 anos já. Já vi de tudo nesse mundo. Agora, fé igual a tua, estou falando que não. Estou dizendo que minha agenda não está aberta para você. Estou dizendo que esse pão não é para você e eu não vou dividir com um cachorrinho. E você continua insistindo, você continua buscando milagre, você continua aprendendo com a situação difícil. Então faz o seguinte, vai e seja conforme a tua palavra. E a Bíblia diz que naquele momento a filha foi curada. Existem milagres que não vão acontecer até você aprender com a situação difícil que está passando. Ou você não lê, ou você não? Então leia a Bíblia e creia no que está escrito. Porque o que está por vir é muito melhor do que você já viveu até hoje. Não desanima com a dor de hoje não. Está difícil agora. Ah, mas o dinheiro não está dando. Agora não está dando. Os melhores dias estão por vir. Você vai aprender alguma coisa com essa falta de recurso. Ah, mas nosso pastor perdeu a mãe essa semana. Ou seja, perder um ente querido é uma das dores mais profundas do ser humano. Mas até com as perdas, nós precisamos aprender. A gente aprende tanta coisa com uma perda. A gente aprende sobre legado. A gente aprende sobre como uma vida... Quantas pessoas tiveram sua vida cortada pela metade? Outros puderam morrer em boa velhice. A gente aprende sobre o valor do tempo. De aproveitar bem o tempo, de deixar um legado para a próxima geração. A Bíblia diz, é melhor a casa do luto do que a casa de festa. Porque na casa do luto você conhece o destino de todos os homens. Aí você para pensar. Você já viu que depois você vai no enterro, no outro dia você já marca o cardiologista, fala, meu, vou dar um jeito. Já faz o check-up geral. Ah, irmão, não entendeu o que eu estou falando. Você fica assustado, porque você começa a rever a tua vida. É uma coisa inconsciente, você começa a rever a tua vida. Será que eu estou fazendo as coisas certas? Será que você começa a imaginar a situação, você começa a rever. Mas por que você não se revisa todo dia se a Bíblia fala isso? Examinai, pois, o homem a si mesmo. Para isso existe a ceia do Senhor, para você lembrar do que você tem feito, de quem você é, do que você está errando, do que você pode melhorar. Examinai o homem a si mesmo, não sou eu que te examino. Irmão, o Amado tem cara de pecador, hein? O Amado não veio domingo. Eu não posso examinar ninguém, porque a Bíblia diz, examinai o homem a si mesmo. Então pare de examinar a vida dos outros e examine a sua. Porque o que vale é o que está escrito. E na Bíblia diz, examinai o homem a si mesmo. Não deixe que você perca algo para começar a se examinar. Pare e reflita sobre sua vida hoje. O que precisa entrar em ordem agora? O que você precisa aprender hoje? Porque todas as coisas que estão acontecendo estão cooperando para o seu bem. Todas as coisas que eu perdi foi para que Deus me desse coisas melhores. Eu lembro quando minha empresa quebrou, eu falei, Deus, não acredito que você vai tirar minha única fonte de renda. Deus, você vai me humilhar dessa forma. Que a gente quer botar a culpa em Deus, né? A gente fez tudo errado e bota a culpa em Deus. Hoje eu fico assim, Deus, obrigado porque você acabou com aquela empresa. Se hoje eu sou livre para pregar o evangelho, se eu estivesse atrás daquela mesa ainda. Tem coisas que você perde hoje, você reclama com Deus, você nem sabe que era a tua liberdade que estava chegando. Tua liberdade que estava chegando. Nunca mais reclame diante de uma prova, de uma dificuldade. Apenas saiba que todas as coisas cooperam para o seu bem.